O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista, que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, antes de começarmos nossa conversa de hoje, quero te pedir algo do coração. Se esta palavra tocar sua alma, deixe seu curtir no vídeo, se inscreva no canal para recebermos você sempre aqui e nos comentários. Deixe seu pedido de oração, eu leio cada um e levo ao Senhor em minhas orações. Aproveite também para dar uma olhadinha nos outros comentários e reze pelos nossos irmãos que pediram oração. Somos uma família e quando um sofre, todos sofremos juntos. E tenho um desafio especial para você hoje. Assista este vídeo até o final para descobrir qual é. Que história pesada acabamos de ouvir, não é mesmo? A morte de João Batista nos deixa com o coração apertado e talvez você esteja se perguntando: por que Jesus permite que coisas assim aconteçam? É uma pergunta que machuca, que dói na alma e que todos nós já fizemos em algum momento da vida. João Batista era um homem de coragem. Imagina só, ele olhou nos olhos de um rei poderoso e disse a verdade, mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida. Não era qualquer verdade pequena, não. Era sobre algo que Herodes estava fazendo errado, algo que ia contra a vontade de Deus. João não teve medo de falar o que era certo. Você já passou por isso na sua vida? Já esteve numa situação onde sabia o que era certo, mas falar a verdade poderia te trazer problemas? Talvez no trabalho, quando viu algo injusto acontecendo, talvez em casa, quando precisava confrontar alguém que estava machucando a família, talvez entre amigos, quando viu alguém tomando um caminho perigoso. É difícil, não é? O coração bate forte, as mãos suam e a gente fica pensando: será que vale a pena? João nos ensina que sim, vale a pena. Mesmo quando dói, mesmo quando custa caro, a verdade sempre vale a pena. Mas olha só que coisa interessante. Quando os discípulos de João viram que seu mestre havia morrido, eles não fugiram desesperados. Eles fizeram duas coisas muito importantes. Cuidaram do corpo do seu mestre com amor e respeito. E depois foram contar tudo para Jesus. Isso me toca profundamente. Quando a vida nos machuca, quando perdemos alguém que amamos, quando passamos por situações que não entendemos, onde é que corremos? Para quem levamos nossa dor? Os discípulos de João sabiam exatamente onde buscar consolo. Foram direto para Jesus. Jesus não impediu que João morresse. E isso pode confundir nossa cabeça, não é? Mas entenda uma coisa, Jesus não nos promete que a vida vai ser fácil. Ele não promete que não vamos sofrer. O que Ele promete é que nunca vamos sofrer sozinhos. Ele promete que nossa dor não é em vão,
que nosso sofrimento tem sentido mesmo quando não conseguimos enxergar. Pensa comigo. Você acha que Deus não sabia o que ia acontecer com João? Claro que sabia, mas ele permitiu porque sabia que a morte de João Batista ia tocar o coração de muita gente. Ia mostrar para o mundo inteiro o que significa ter coragem de viver a verdade. A morte de João não foi um fim, foi uma semente plantada na terra do coração humano. E sabe o que mais? Herodes ficou com tanto medo depois que achou que João tinha ressuscitado quando ouviu falar de Jesus. A consciência pesada não deixa ninguém em paz. Quando fazemos algo errado, por mais que tentemos esquecer, aquilo fica martelando dentro da gente. Herodes tinha poder, riqueza, festas, mas não tinha paz. João, mesmo preso, mesmo morto, tinha algo que Herodes nunca conseguiu ter, a paz de quem vive na verdade. Hoje, Jesus quer te ensinar sobre coragem, não a coragem dos filmes de ação, não. A coragem simples do dia a dia, a coragem de ser honesto quando todo mundo está mentindo. A coragem de perdoar quando todo mundo está guardando o rancor. A coragem de amar quando todo mundo está fechando o coração. A coragem de confiar em Deus quando as coisas ficam difíceis. Talvez você esteja passando por uma situação complicada agora. Talvez alguém que você ama esteja sofrendo e você não sabe como ajudar. Talvez você mesmo esteja enfrentando uma prova que parece maior do que suas forças. Lembra do que os discípulos de João fizeram? Levaram tudo para Jesus. Não carregue esse peso sozinho. Jesus está esperando você chegar perto dele com sua dor, com sua preocupação, com seu medo. Ele entende o que você está sentindo porque ele também sofreu. Ele também perdeu pessoas que amava. Ele também chorou quando João morreu. Mas tem uma coisa linda nessa história. Os discípulos de João não ficaram perdidos depois que seu mestre morreu. Eles encontraram em Jesus um novo mestre, uma nova esperança. E assim acontece conosco também. Quando perdemos alguém importante, quando passamos por momentos difíceis, Jesus não substitui o que perdemos. Isso seria impossível, mas Ele nos dá uma nova razão para seguir em frente. A vida de João Batista nos ensina que viver na verdade vale a pena, mesmo quando dói. Que ter coragem para fazer o que é certo vale a pena, mesmo quando custa caro. E que quando não entendemos os planos de Deus, podemos confiar no coração de Deus. Você tem uma missão importante na sua vida, assim como João teve a dele. Talvez não seja preparar o caminho para Jesus como João fez, mas é igualmente importante. Pode ser cuidar da sua família com amor. Pode ser trabalhar com honestidade. Pode ser simplesmente ser uma pessoa boa num mundo que às vezes parece ter perdido a bondade. Não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo de fazer o que é certo, mesmo quando os outros não entendem. Jesus está com você, assim como estava com João. E quando as coisas ficarem difíceis, quando você não souber mais o que fazer, faça como os discípulos de João. Leve tudo para Jesus. Ele está esperando você de braços abertos. Mas veja bem, quando olho para essa história de João Batista, percebo que existem coisas que podem nos impedir de viver com a mesma coragem que ele teve. E isso me preocupa, porque sei que você tem um chamado especial na sua vida. A primeira coisa que pode te paralisar é o medo do que os outros vão pensar. Quantas vezes você já deixou de fazer o que era certo porque tinha medo do julgamento? João podia ter ficado quieto quando viu Herodes fazendo algo errado. Podia ter pensado, não é problema meu, deixa pra lá. Mas ele não fez isso. Ele falou a verdade, mesmo sabendo que ia incomodar gente poderosa. Mas Deus não te chamou para viver na aprovação dos outros. Ele te chamou para viver na sua aprovação. E quando você vive assim, quando você para
de se preocupar tanto com o que vão pensar, uma força diferente começa a crescer dentro de você. A segunda coisa que pode te impedir é o desânimo quando você não vê resultados imediatos. João pregou, batizou, preparou o caminho para Jesus e morreu numa prisão. Se você fosse julgar pelo que aconteceu com ele, poderia pensar: de que adiantou? João podia ter se sentido abandonado por Deus naquela cela fria e escura. Mas Deus tem um tempo diferente do nosso. O que parece derrota para os nossos olhos pode ser vitória no plano de Deus. João não viu com os próprios olhos tudo o que Jesus fez depois, mas a semente que ele plantou germinou em milhões de corações. E a terceira coisa que pode te impedir é pensar que você não é importante o suficiente. Quem sou eu para fazer diferença? Você já pensou isso? João era só um homem simples, que vivia no deserto, comia gafanhotos e mel silvestre, não tinha diploma, não tinha dinheiro, não tinha influência política. Mas Deus não precisa da sua formação acadêmica, Ele precisa do seu coração disponível. Ele não precisa do seu dinheiro, Ele precisa da sua obediência, Ele não precisa da sua fama, Ele precisa da sua fidelidade. Deixa eu te contar uma história que recebi há pouco tempo e que mexeu profundamente comigo. Uma mulher chamada Ana Beatriz, de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, me enviou um relato que me deixou emocionado. Ela trabalha como professora há 15 anos numa escola pública da periferia da cidade. Ana Beatriz me contou que sempre sentiu que Deus a chamava para fazer algo especial na vida daquelas crianças, mas não sabia exatamente o que. A escola onde ela trabalha fica num bairro onde muitas famílias passam necessidade. Era comum ver alunos chegando sem comer direito, alguns até desmaiando durante as aulas. Ana Beatriz sentia o coração apertado toda vez que via aquilo, mas pensava: sou apenas uma professora, o que posso fazer? Um dia ela estava orando em casa e sentiu Deus falar no seu coração: use o que você tem nas suas mãos. Ana Beatriz olhou ao redor e viu apenas sua cozinha simples e alguns ingredientes básicos que tinha guardado. Foi aí que ela teve uma ideia que parecia impossível. E se ela começasse a levar um lanche extra para os alunos que chegavam com fome? Começou pequeno, fazendo sanduíches com o que tinha em casa. Levava escondido, porque sabia que se a direção descobrisse, poderia ter problemas. Mas algo incrível começou a acontecer. As crianças que comiam o lanche que ela levava começaram a prestar mais atenção nas aulas. As notas melhoraram. O comportamento mudou. Ana Beatriz me contou que uma menina de 8 anos, a Júlia, chegou até ela um dia e disse: tia, o sanduíche que a senhora fez teve gosto de amor. Aquilo tocou tanto o coração dela que ela começou a chorar ali mesmo na sala de aula. A palavra se espalhou entre as outras professoras. Algumas começaram a criticar, dizendo que ela estava se achando. Outras falavam que ela estava perdendo tempo, que não era obrigação dela alimentar os alunos. Ana Beatriz me disse que chegou a pensar em parar várias vezes, mas aí aconteceu algo que ela jamais esperava. A diretora da escola, que era conhecida por ser muito rígida, chamou Ana Beatriz na sua sala. Ela foi pensando que ia ser repreendida, mas quando chegou lá, a diretora estava com os olhos cheios de lágrimas. Ela disse: Ana Beatriz, eu soube do que você tem feito e quero te dizer que isso me lembrou porque eu me tornei educadora. Você tem o apoio da escola para ampliar isso. Hoje, 3 anos depois, a escola tem um projeto oficial de complementação alimentar que alimenta mais de 200 crianças todos os dias. Ana Beatriz conseguiu parcerias com padarias locais, supermercados e até com a prefeitura da cidade. Mas o mais incrível, ela me contou, não são os números. É ver crianças que antes estavam desanimadas agora sonhando em ser professoras, médicas, engenheiras. Ana Beatriz terminou a carta me dizendo:
Padre, eu pensava que era só uma professora comum, mas Deus me mostrou que quando colocamos nas mãos dele o pouco que temos, Ele multiplica de um jeito que a gente nem imagina. Hoje eu entendo que Deus não precisa de pessoas perfeitas. Ele precisa de pessoas dispostas. Você entende o que aconteceu ali? Ana Beatriz poderia ter ficado paralisada pelo medo do julgamento dos colegas. Poderia ter desanimado quando não via resultados grandes no começo. Poderia ter pensado que era pequena demais para fazer diferença. Mas ela fez como João Batista. Teve coragem de fazer o que era certo, mesmo quando parecia arriscado. Lembra do que o Evangelho nos disse? Que os discípulos de João foram buscar o corpo dele e o enterraram, e depois foram contar tudo a Jesus. Eles não ficaram paralisados pela dor, eles agiram com amor e depois levaram tudo para Jesus. E lembra também de outra coisa que o Evangelho nos mostrou? Herodes tinha medo de João, mesmo depois de morto, porque sabia que João falava a verdade. A verdade tem um poder que não morre nunca. Quando você vive na verdade, quando você age com coragem, isso fica marcado para sempre no coração das pessoas. Agora eu quero que você pare e pense comigo. Que situação na sua vida está pedindo coragem? Que verdade você precisa falar? Que atitude você precisa tomar? Que pessoa você precisa ajudar? Você está esperando o quê? Você está esperando ficar mais preparado, mais rico, mais influente? João Batista não esperou nada disso. Ele usou o que tinha. Sua voz, sua coragem, seu amor pela verdade. Jesus disse uma coisa que me arrepia toda vez que leio. Não há entre os nascidos de mulher ninguém maior do que João Batista. Você ouviu isso? Jesus mesmo falou que João era especial. E sabe por quê? Não porque ele era perfeito, mas porque ele foi corajoso. E agora vem uma promessa que vai mudar a sua vida, se você abraçar ela de verdade. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Escuta bem isso. Deus tem pensamentos de paz sobre você, não de mal. Ele quer te dar o fim que você deseja, mas isso não significa que vai ser fácil. João Batista teve um fim glorioso, mesmo que aos olhos humanos tenha parecido trágico. A questão é: você confia nos planos de Deus mesmo quando não entende? Você tem coragem de ser diferente mesmo quando dói? Você está disposto a usar o que tem nas suas mãos, mesmo que pareça pouco? O tempo está passando. Cada dia que você adia essa coragem é um dia a menos para fazer a diferença que Deus quer fazer através de você. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser obediente. Não é sobre ter tudo planejado, é sobre dar o primeiro passo na fé. Hoje Jesus está te chamando para a mesma coragem que chamou João Batista. Hoje Ele está te convidando para ser parte de algo maior do que você imagina. Não deixe o medo, o desânimo ou a sensação de ser pequeno demais te impedirem. Deus está esperando você dizer sim. Oremos, irmãos e irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, não importa onde você está agora, se está em casa, no trabalho, no ônibus, ou passando por alguma dificuldade, saiba que este é o seu momento com Deus. Feche os olhos por um instante, respire fundo e sinta a presença do Senhor envolvendo você neste exato momento. Deus preparou esta oração especialmente para você e Ele vai tocar no seu coração de uma forma que você nunca experimentou antes. Eu sei, no poder do nome de Jesus, que algo poderoso está para acontecer na sua vida agora. Esta não é apenas mais uma oração comum.
É um encontro real com o Deus vivo, que conhece cada lágrima sua, cada sonho guardado no seu coração. O Espírito Santo está se movendo neste momento e você não vai terminar esta oração sendo a mesma pessoa. Prepare seu coração, porque Deus vai fazer algo extraordinário em você hoje. A partir de agora, essas palavras são suas. Faça delas a sua oração. Reze comigo, em voz alta ou no silêncio do seu coração. Deixe que cada palavra penetre na sua alma, porque elas carregam o poder do nome de Jesus. Seu Pai que está nos céus está ouvindo cada palavra, cada suspiro, cada movimento do seu coração. Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti como João Batista se colocou, sem medo, com o coração aberto e cheio de fé. Tu conheces minha vida melhor do que eu mesmo, conheces minhas lutas e meus medos. Assim como João teve coragem de falar a verdade mesmo, sabendo que poderia custar sua vida, eu peço coragem para viver na Tua verdade. Dá-me forças para não me calar quando preciso falar o que é certo, mesmo quando o mundo inteiro estiver contra mim. Obrigado, meu Deus, porque Tu nunca me abandonaste nem por um segundo sequer. Quando eu achei que estava sozinho, Tu estavas lá. Quando pensei que não ia conseguir, Tu me deste forças. Como os discípulos de João que levaram tudo para Ti, eu trago agora todos os meus problemas, minhas preocupações, meus medos. Recebe, Senhor, este coração que às vezes está cansado, mas que confia em Ti mais do que em qualquer outra coisa neste mundo. Espírito Santo, enche meu coração neste momento, assim como encheste João Batista desde o ventre de sua mãe, me enche agora com Tua presença poderosa. Tira de mim todo medo de ser julgado pelos outros, todo desânimo quando não vejo resultados, toda sensação de que sou pequeno demais para fazer diferença. Tu és o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E esse mesmo poder está disponível para mim agora. Maria, minha mãe querida, passa na frente de todos os meus problemas. Assim como Tu disseste, faça-se em mim segundo a Tua palavra, eu também digo sim para os planos de Deus na minha vida. Tu que és a mãe da coragem, que estiveste ao pé da cruz quando todos fugiram, me ensina a ter a mesma coragem de João Batista. Intercede por mim junto ao Teu Filho Jesus, para que eu nunca desista de fazer o bem, mesmo quando parecer que ninguém está vendo. Senhor, eu confesso que muitas vezes tive medo de ser diferente, medo de incomodar, medo de falar a verdade. Perdoa-me por todas as vezes que me calei quando devia ter falado, por todas as vezes que fugi quando devia ter ficado. A partir de hoje, com a força que vem de Ti, eu escolho ser corajoso como João foi. Eu escolho usar o que tenho nas minhas mãos para fazer a diferença na vida de alguém, mesmo que pareça pouco. Jesus, Tu disseste que não há ninguém maior do que João Batista entre os nascidos de mulher. E ele era apenas um homem simples como eu. Se Tu pudeste usar João de uma forma tão poderosa, eu sei que também podes me usar. Não peço para ser famoso ou rico, peço apenas para ser útil nas Tuas mãos. Usa minha voz para consolar quem está sofrendo. Usa minhas mãos para ajudar quem precisa. Usa meu coração para amar como Tu amas. Pai, eu creio na promessa que está em Jeremias, que Teus pensamentos sobre mim são de paz e não de mal, para me dar o fim que eu desejo. Mesmo quando não entendo Teus caminhos, eu confio em Teu coração de Pai. Assim como permitiste que João morresse, mas usaste sua morte para tocar milhões de corações, eu entrego minha vida completamente em Tuas mãos. Que seja feita a Tua vontade e não a minha. Senhor, abençoa cada pessoa que está orando comigo neste momento. Toca no coração de quem está desanimado, dá coragem para quem tem medo, dá esperança para quem perdeu as forças. Que esta oração seja como uma semente plantada no coração de cada um e que ela germine em frutos de amor, coragem e fé. Obrigado porque sei
que tu já começaste uma obra nova na vida de cada um de nós hoje. E o que tu começas, tu sempre terminas. Amém, amém e amém. Se esta oração tocou o seu coração, por favor, escreva mais um comentário. Escreva amém nos comentários e a compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus esteja convosco. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo, que hoje nos ensinou através da coragem de João Batista, abençoe você e toda a sua família com essa mesma coragem para viver na verdade. Assim como Jesus enfrentou a rejeição e a incompreensão, mas nunca desistiu de sua missão, que você também tenha forças para perseverar no caminho do bem, mesmo quando parecer difícil. Que o Espírito Santo encha seu coração com a mesma determinação que encheu o coração de João, dando-lhe sabedoria para saber quando falar e coragem para nunca se calar diante da injustiça. Que Nossa Senhora, a Mãe da Coragem, interceda por você diante do trono de Deus, protegendo seus passos e cobrindo sua família com seu manto de amor. Que ela, que teve coragem de dizer sim aos planos de Deus mesmo sem entender completamente, inspire você a confiar sempre na vontade do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, se esta palavra tocou seu coração hoje, não se esqueça de deixar seu curtir neste vídeo e se inscrever no nosso canal. Sua participação é muito importante para que possamos levar essa mensagem de esperança para mais pessoas que precisam ouvir sobre o amor de Deus. Cada curtida, cada inscrição, cada compartilhamento ajuda a nossa família a crescer. E agora chegou a hora do desafio que prometi no início. Lembra que falei sobre um desafio especial? Quero que você escreva nos comentários uma frase de apenas 3 palavras que resuma o que João Batista representa para você depois de tudo que conversamos hoje. 3 palavras apenas: coragem para a verdade, ou fé sem medo, ou o que vier do seu coração. Repito, apenas 3 palavras que expressem o que João Batista significa para você agora. Eu vou pessoalmente deixar um coraçãozinho em cada comentário que seguir esse desafio. E você que chegou até aqui, até o final deste vídeo, isso me diz uma coisa muito importante sobre você. Você é alguém verdadeiramente comprometido com sua fé. Não é qualquer pessoa que dedica esse tempo para ouvir a palavra de Deus com atenção. Por isso tem um convite muito especial, exclusivo para você. Nosso grupo de membros aqui do canal já começou e está acontecendo agora mesmo. É uma bênção sem igual que vai transformar sua vida espiritual de uma forma que você nem imagina. Temos o curso bíblico completo, onde você vai entender as Escrituras de uma maneira profunda e simples. Temos também o curso do Catecismo da Igreja Católica, explicado de forma clara e acessível, e um quadro especial para tirar todas as suas dúvidas sobre a fé. Isso é só para quem quer realmente aprender. É um grupo fechado onde eu pessoalmente acompanho cada membro. Não é para todo mundo. É apenas para quem tem sede verdadeira de conhecer mais sobre Deus. As vagas são limitadas porque quero dar atenção personalizada a cada um. E isso acabou de começar. Se você sente que Deus está tocando o seu coração agora, é só clicar no botão Seja Membro que aparece aqui embaixo do vídeo. Quando você se tornar membro, tem acesso imediato a todo o conteúdo exclusivo e faz parte dessa família especial. Meu abraço fraterno para você e toda a sua família. Que Deus continue abençoando sua vida de forma abundante, dando-lhe sempre coragem para viver como João Batista viveu, na verdade e no amor. Até o próximo vídeo, fique na paz de Cristo. Amém.